Voltamos com o terceiro e último bloco do Gente em Destaque, hoje com o poeta Emanuel Santiago. Bom, Emanuel, você também é um tradutor de poesia, né? Traduzir poesia é escrever uma outra poesia? Sim, na verdade, eu traduzo os sonetos do Shakespeare, né? E os sonetos surgiram para mim, né, para traduzir, no momento em que eu estava no hiato. Eu tinha acabado de publicar o Pavão Bizarro, ainda não tinha engrenado nos poemas do Ave Lúcifer, mas sentia essa necessidade de escrever. Então eu comecei como exercício mesmo, só para ter alguma coisa de escrever, só que acabou que o projeto chamou a atenção, né, eu coloco na internet, chamou a atenção de alguns tradutores consagrados, e aí eu comecei a levar mais a sério. E traduzir poesia tem essa dificuldade, porque não é simplesmente traduzir o sentido do poema, porque a forma do poema interessa também. Então, traduzindo os sonetos do Shakespeare, eu tenho que me preocupar com as rimas, né, tem que ser o mesmo esquema de rimas, tem a questão da métrica, né, que no soneto de Shakespeare é o chamado pentâmetro iâmbico, que é um verso de 10 sílabas poéticas, mas como o inglês é uma língua mais condensada, né, foneticamente, ou seja, ele tem mais palavras monossílabas, né, de sílabas, e o português tem mais sílabas. Então, se eu mantivesse as 10 sílabas poéticas, eu ia perder muito do sentido. Então, eu optei por um verso de 12 sílabas poéticas. Então, esse é o tipo de preocupação que você tem quando vai escrever. Porque tem a questão da sintaxe também. Né? Você não pode distorcer muito a sintaxe do original para caber no português, porque a sintaxe também é um elemento de ritmo. Então, porque além de dar conta, a pessoa que lê tem que ter uma ideia do que é o original, o poema ainda tem que funcionar na língua de chegada dele, ainda tem que funcionar em português. O meu objetivo é que o meu leitor leia a minha tradução, e mesmo que ele não conheça o original, ele sinta que aquilo é um poema. Né? Só que para isso eu preciso me atentar para esses outros aspectos, são os aspectos formais. Tem que prestar atenção nos trocadilhos também, na língua original, na ironia. Sim, e o Shakespeare é cheio de trocadilhos, né? Então tem 2 sonetos dele em cima da palavra will, né, que é um verbo, né, que fala de uma ação no futuro, mas também quer dizer vontade. Também na época do Shakespeare queria dizer desejo, né? Também era também era uma gíria para genitália. Então, e além disso, Will é o apelido do William. Né? Então são 2 sonetos que têm. Então o maior dor de cabeça para quem vai traduzir os sonetos de Shakespeare são esses 2 sonetos. Eu tentei traduzir né, eu tive que fazer um deslocamento do significado, né, traduzir por dito. Porque aí tem o dito cujo, que também pode ser uma referência, né, maliciosa. Aí também o nome dito, né, que é de Benedito. Então, é o tipo de coisa que você tem que se preocupar. Eu tive que encontrar uma palavra que me permitisse fazer aqueles jogos, né, de palavras do Shakespeare e que fizesse sentido em português. E não é muito simples. E as suas traduções do Shakespeare, elas vão para algum livro ou você trabalha nisso para sua carreira mesmo? Inicialmente eu trabalhava livremente, fazia mais por diversão mesmo. Mas quando começaram a levar a sério, antes de mim, eu falei, não, acho que isso... E aí surgem as cobranças. Mano, quando você vai publicar suas traduções? Então eu não tenho a ambição de traduzir todos os sonetos do Shakespeare. Eu penso fazer um pouco como o Ivo Barroso, que é um dos tradutores. Né, pegar uns 30, 40, o Ivo Barroso traduziu 50. E publicar como um livro. Porque aí eu tenho... além de tradutor, eu posso ser uma espécie de curador também do Shakespeare. No sentido que eu seleciono aqueles poemas que eu mais gosto e também eu dou mais atenção para aqueles poemas que são mais maliciosos, que historicamente, nas traduções do Shakespeare para o português, alguns tradutores evitaram. Então, por exemplo, Shakespeare tem muitos poemas homoeróticos, 2 terços para mais os poemas dele são dedicados para um garoto, né, para um homem mais jovem que ele. E nem todos esses sonetos têm essa questão do gênero marcado, ainda mais que no inglês nem sempre isso fica visível. Mas alguns tradutores evitavam esse tipo. E quando traduziam, mudavam o gênero.
né, o ele para o ela. Então, os primeiros 3 sonetos que eu traduzi foi por conta disso, porque eu sentia a falta deles em algumas traduções consagradas. Então, eu quero fazer uma espécie de curadoria mesmo, né? Então, contar um pouco dessa história de amor meio conturbada, desse eu lírico, por esse cara mais jovem, e também aí aparece para complicar uma mulher que é a Dark Lady, né, que é a mulher de pele escura, que aí começa a viver uma espécie de triângulo amoroso. Então eu estou dando mais ênfase nessa linha, vamos dizer assim. Mas vira e mexe eu acabo traduzindo o outro, porque são sonetos que eu gosto muito. No seu trabalho como professor, eu sei que você não trabalha com obras adaptadas, né? Uhum. Como é que é lidar com os alunos que, como você disse bem no começo da nossa entrevista, têm aquela visão distante da poesia, acham muito difícil? Como é que tem sido trabalhar com os alunos poesia? Então, antes, quando eu comecei, eu senti essa dificuldade, eu começava o ano com o que eu chamava de um trabalho de dessensibilização para a poesia. Por que dessensibilização? Porque os alunos achavam que era uma coisa muito sentimental e essas coisas, e aí eu trazia poemas com outras temáticas, tentando mostrar que tem poema de amor sim, mas tem poema sobre qualquer outra coisa. Tem poema sobre futebol, né? João Cabral de Melo Neto mesmo tem alguns poemas sobre futebol, tem poema de cunho social, tem poema religioso. Então eu tentava trabalhar com essa variedade de temas. E onde eu dou aula agora, eu dou aula no Instituto Alfalume, que é um colégio, na verdade é uma ONG, que na verdade tem um projeto escola, né? Lá em São José dos Campos. A gente trabalha com um público mais selecionado, a gente tem um processo seletivo, a gente é voltado para alunos de altas habilidades. Então, e eu começo a trabalhar com os alunos muito cedo. Eles começam a ter aula comigo no 8º ano do Fundamental 2. Geralmente as aulas de literatura começam no 1º ano do ensino médio. Então eu tenho 2 anos a mais para trabalhar com eles. E eu tenho colegas que já trabalham com eles de uma maneira muito apropriada a poesia. Então eu tenho muita facilidade de tratar com eles. O que eu faço é que no 9º ano, eu apresento para os alunos alguns clássicos da literatura ocidental. Então, eu começo discutindo o mito com eles, a gente vê a Teogonia do Hesíodo, e depois eu falo de Homero, a gente estuda Sófocles, Aristófanes, a gente estuda Virgílio, eles leem comigo um canto da Eneida, e a gente vai até a Divina Comédia do Dante. E eu me propus a não trabalhar com nenhuma obra adaptada. Então eu trabalho com traduções consagradas, eu seleciono um canto, eu não vou dar uma Eneida para um aluno de 9º ano ler, mas eu seleciono um dos cantos, né, dou uma editada e trabalho a leitura, sou um mediador em sala de aula. Então eu leio com eles, eu vou explicando verso por verso e depois eu peço uma leitura para fazer uma verificação de aprendizagem. Mas aí porque é uma coisa que eu aprendi muito cedo como professor, e mesmo não trabalhando apenas com público selecionado por processo seletivo, nunca subestimar a inteligência do adolescente. Às vezes você fala, será que o aluno vai acompanhar? A grande questão é adequar a linguagem para o seu público. Uma vez que você adequa a linguagem, os adolescentes acompanham. Eu tenho tido um retorno muito interessante. Uma das coisas que eu faço no 9º ano, eu discuto a ideia de poesia confrontando Platão, que ele fala na República, e o que o Aristóteles fala na Poética, justamente para fazer esse gancho com as aulas de filosofia, que quando eu estou estudando isso com os alunos estão estudando filosofia grega nas aulas de filosofia. E assim, é um assunto muito complexo que, se você for procurar material de referência, você só vai encontrar em graduação, né, faculdade e pós-graduação. Mas eu trabalho com essas questões complexas com meus alunos de 13, 14 anos de idade e eles acompanham. E não é só porque alguns deles são de altas habilidades, porque às vezes o aluno tem alta habilidade numa área e não vai ter na sua. Às vezes ele é um gênio da matemática, mas ele tem dificuldade de entender uma metáfora. Né? Mas você já encontrou algum Emanuel Santiago nos seus alunos? Não? O aluno que tão interessado como você ficou quando você tinha 14 anos? Eu acho que sim, só que a gente nunca tem uma percepção, a gente como professor nunca tem uma percepção direito do quanto que a gente afeta a vida de um aluno. Eu dou aula de literatura hoje porque eu tive alguns professores de literatura, essa professora do ensino médio e esse professor da graduação que eu falei, chamado Leopoldo Comite. O professor do ensino médio chamava Thelma Máximo.
se não fossem essas duas figuras, talvez a minha história de vida fosse completamente diferente. E você, como professor, você não percebe isso. Às vezes é um feedback que você só tem anos depois, porque o aluno fica tímido mesmo de chegar no professor e falar, você mudou minha vida, eu comecei a me interessar por poesia. Então nem sempre eu tenho... Eu acho que sim, mas eu não tenho certeza se eu já encontrei. A gente está chegando quase no fim da nossa entrevista. Eu queria saber de você quais são os seus versos preferidos. Não seus, mas da poesia que você já leu. Tem um verso que está... que é difícil, mas tem um verso do Drummond que ultimamente tem ressoado muito em mim, que é do A Flor e a Náusea, que ele fala, porém o meu ódio é o melhor de mim. Então eu acho que é um verso que para mim é bastante forte. E você também aborda no Ave Lúcifer um pouco de religião, tem um pouco de religiosidade nisso. Uhum. Qual é a sua religiosidade? Você é um homem religioso? Não sou religioso, mas eu sou mineiro. E ser mineiro quer dizer eu tive uma formação católica muito forte, né? Eu estudei em colégios religiosos, franciscanos, desde a educação infantil até o final do fundamental. E depois eu fui para uma cidade como Mariana, que é uma cidade, é a primeira arquidiocese de Minas Gerais, a primeira cidade de Minas Gerais, em que a questão da religiosidade é muito forte. Então, eu acabo tratando da questão da religião, às vezes de uma forma um pouco sacrílega, mas é porque eu tenho uma formação católica. Não faz sentido para mim, por exemplo, fazer um poema falando de islamismo, falando de judaísmo, que não dizem nada para mim, né? No sentido de que não faz parte da minha formação cultural. Então, estudar em Mariana, né? Essa cidade do século XVIII, cercado de igrejas, o clima da Semana Santa é um clima palpável mesmo, aqueles panos roxos nas janelas, o cheiro de incenso na cidade. Então acho que é muito difícil fugir, foi para mim um pouco difícil fugir desse tema. Tem uma frase sua que eu li também, que é a seguinte: todo palhaço é um homem-bomba frustrado. Uhum. E eu sei que quando você era criança, você gostava muito do Coringa, né? Sim, do personagem. Sim, é engraçado essa minha relação com os palhaços. Eu, quando era criança mesmo, eu gostava muito do Bozo. E quando eu comecei a ler história em quadrinhos, rapidamente o Coringa se tornou o meu vilão e, consequentemente, eu sempre fui do tipo que torce pelos vilões, não pelos mocinhos. E eu gostava muito do Coringa. Mas, aos poucos, eu fui desenvolvendo um pouco de ojeriza a figura do palhaço. Então, né, eu tenho amigos que fazem clown e coisa e tal, mas não sei porque eu fui adquirindo... Porque geralmente é o contrário, a criança tem medo de palhaço e depois ela compreende melhor a situação. Você foi o contrário, né? Sim, sim. E não sei, porque também teve um momento em que tudo era tudo voltou muito para uma cultura circense. Para quem estava na universidade, a cultura jovem era muito em torno disso. E eu comecei a ficar um pouco saturado. Todo festival que você ia tinha o cara de palhaço, tinha um pouco fazer aqueles negócios dos panos. Acho que fui ficando um pouco saturado e gente andando de perna de pau. Nada contra, mas teve um momento que eu percebi né? E eu percebi também que o palhaço é uma figura triste, né? Que a origem do palhaço na França ele era uma caricatura dos homens do interior que iam para a cidade. Então eles tinham o nariz avermelhado, o rosto avermelhado por causa que eles trabalhavam no sol. A roupa era maior porque eles herdavam a roupa dos irmãos mais velhos. As roupas eram todas remendadas. Então o palhaço é uma caricatura do homem do campo, né? Então tem uma dose de preconceito na figura do palhaço, que tem uma crueldade na história do palhaço. E o palhaço me interessa enquanto essa figura quanto essa expressão da crueldade humana. Porque você se diverte do palhaço vendo ele cair no chão, ele levar tapa, ele se dar mal. Então o palhaço ele meio que libera um pouco o pior da gente, né? Eu acho que foi um pouco isso que eu... E é esse palhaço que me interessa. O palhaço que está para alegrar... Que é um pouco do Coringa, né? Que é bastante Coringa. Eu acho que o Coringa tem um pouco dessa essência mesmo do palhaço. Porque ele permite que você ria da desgraça. Tá liberado o rir da desgraça do palhaço. Né? E quem é o melhor ator que fez o Coringa até hoje, na sua visão? Eu fico muito entre o Coringa do Ledger e o do Joaquin Phoenix. Mas eu gosto mais do filme do Joaquin Phoenix, então acho que eu fico com ele.
Tá certo, Emanuel. Quero agradecer muito sua presença aqui. Parabéns pelos livros, por todo o seu trabalho que você faz a favor da poesia. Obrigado por ter aceitado essa entrevista. Eu que agradeço, gostei muito da entrevista. Obrigado. O programa Gente em Destaque fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.